Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, e o vídeo de hoje está cheio de informações importantes do Timão, por isso que é importante para você ficar até o final desse vídeo para sair daqui de forma atualizada. De antemão, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. Vamos falar sobre contratação, sobre o possível Corinthians de 2024, sobre jogador retornando, sobre a partida de hoje, já de olho na Sul-Americana. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo falando da partida importantíssima que o Corinthians tem hoje diante do líder do Brasileirão, com um time totalmente reserva na Neoquímica Arena. É isso mesmo, fiel. Obviamente que a gente não pode trazer aqui o time titular absoluto, porque o Vanderlei Luxemburgo solta a escalação faltando 1 hora antes do jogo. Mas provavelmente o Corinthians deve entrar com o time, com a maioria do time pelo menos totalmente reserva, de olho na Sul-Americana diante do Fortaleza, o primeiro jogo na Neoquímica Arena também, na terça-feira a partir das 9h30. Então o Corinthians entra aí diante do Botafogo com um time totalmente reserva, e o Vanderlei Luxemburgo está completamente certo nessa situação. Fiel, óbvio que eu vou explicar para vocês. O time titular do Corinthians, o time principal do Timão, já tem várias deficiências. Para a gente ter noção, por exemplo, o nosso lateral esquerdo reserva e titular são dois caras horríveis. O Fábio Santos não consegue jogar uma partida inteira sem cruzar a bola na área. Ele não consegue sequer dar um cruzamento. Deficitário na marcação por causa da sua idade. Não consegue recompor, não consegue ajudar a defesa, não consegue fazer a cobertura devido à sua idade avançada. O Bidu, toda vez que substitui o Fábio Santos, também substitui em péssimo nível, não consegue desenvolver um bom futebol. O Fagner oscila pra caramba. Os nossos volantes estão em crise. Fausto Vera nem titular é mais. O Moscardo, de apenas 17 anos de idade, fiel, nos últimos jogos foi todos os jogos substituído, porque caiu a sua qualidade técnica. O Maicon joga um jogo bem e 3 ruim. É um jogador que oscila muito também. Então dá para vocês perceber que o nosso time principal, o principal time do Corinthians, é cheio de deficiência. Os nossos principais jogadores é o Renato Augusto, que quando quer joga bola, quando não quer também não faz nada. O Matias Rojas, que está chegando agora, está acostumando com o clube, mas é uma das peças principais que pode nos ajudar. O Yuri Alberto também, que apaga na maioria das partidas e custa acender. E o Wesley, que ninguém entende por que não é titular, sendo que toda vez que ele entra ele faz a diferença. Então percebe-se que o time titular do Corinthians é cheio de deficiências. Então imagina esse time sem poupar, esse time sem descansar. É mais prejudicial ainda, por isso que eu acho que o Vanderlei Luxemburgo acerta em cima em entrar com um time totalmente reserva hoje, independente se o Botafogo é líder, independente se o Botafogo vai golear o Corinthians dentro de casa. Apesar que o jogo é jogado, a nossa camisa pesa muito diante de qualquer clube. Mas a única esperança do Corinthians de classificação na Libertadores da América novamente é na Sul-Americana. Porque no Brasileiro, não, eu acredito que não temos mais chances de chegar a disputar uma Libertadores. Apesar que matematicamente ainda é possível. Porém, eu bato palma para o Luxemburgo em entrar com um time totalmente reserva hoje diante do Botafogo. Mas eu quero que vocês comentem aí, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você entraria com um time mesclado, com um time totalmente reserva, com um time titular? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, fiel, porque aqui eu respondo todos os comentários, sem exceção. Ainda sobre o Timão, vamos falar de jogador que está voltando para o clube, que é o goleiro Ivan, que estava na Rússia, que estava defendendo o Zenit, volta para o Corinthians em 2024. Obviamente que ele não conseguiu cumprir o seu tempo, os seus jogos que ele tinha que jogar lá para obrigar o Zenit a comprar ele. Então o goleiro Ivan volta a defender o Corinthians aí. Quem tem 50% do passe do goleiro Ivan é o Vasco, que também ele não consegue fazer 20 jogos para o Vasco, para obrigar o Vasco a comprar ele. Então, automaticamente, ele volta para o Corinthians como terceiro goleiro.
tendo aí o Cássio como titular, o Carlos Miguel como reserva absoluto e o Ivan vem como terceiro goleiro. Um investimento aí que custou ao Corinthians 7 milhões e meio. Fiel. 7 milhões e meio no Ivan. Não tem nem mais o que comentar o que essa renovação e transparência faz com o nosso time. Como eles conseguem investir mal em pagar 7 milhões e meio no goleiro Ivan, sendo que a gente tem um substituto à altura do Cássio, que é o Carlos Miguel. Não conseguimos entender esse tipo de investimento que está há 16 anos no Corinthians fazendo esse tipo de cagada, como o Jonathan Cafu, como o Luan e como entre outros jogadores aí que sequer vestiu a camisa do Corinthians. Mas vamos que vamos, porque estamos cheios de notícias hoje e agora vamos falar sobre eleições e contratação. Fiel, a oposição, que é o presidente, candidato a presidente Augusto Melo, prometeu que caso for eleito, o Corinthians vai montar um elenco totalmente fortalecido para 2024. Muito se fala em Gabigol, muito se fala em Anderson Talisca. Por quê? O Gabigol disse recentemente que um time que ele se identifica no Brasil é o Flamengo, é o Corinthians, porque tem as mesmas características do Flamengo, diante do amor, diante da torcida grande. Então é um clube que ele se identifica muito, porém não há nenhum tipo de negociação com o Gabigol, até porque o mercado está totalmente fechado. Anderson Talisca também é outro jogador que manifestou sua vontade de jogar no Corinthians, porém não existe nenhuma negociação, mas pode ser aí atração para 2024. Augusto Melo prometeu também que caso for eleito, quer trazer um atleta de peso de presente para a fiel torcida. Já ao lado da renovação e transparência, diz que começar um trabalho totalmente do zero será prejudicial ao Corinthians. Eles querem dar continuidade nesse trabalho e prometeu reforçar o elenco também com um elenco totalmente diferente. O que podemos esperar aí é renovações. Renovações podem acontecer mesmo antes da eleição, apesar que eu acho que é uma falta de ética, fiel, você renovar jogador, sendo que você pode perder as eleições e vir um cara aí com ideias totalmente diferentes das suas. O que apuramos com fontes e informações concretas é que o Corinthians não negocia, por enquanto, com nenhum atacante de peso. Não é só porque o Gabigol comentou lá que identifica o Corinthians que ele vai ser jogador do Corinthians. E nem porque o Talisca falou que sonha em jogar no Corinthians que ele vai vir em 2024. São esperanças, são negociações que podem se concretizar, que pode se interessar e o Corinthians pode contratar. Mas esse pode é um pode deste tamanho que está no meio desses jogadores, porque o Corinthians perdeu o seu poder de compra. Por isso que é importante, fiel, por isso que eu acho importante o Augusto Melo ser o novo presidente do Corinthians, para vir com ideias novas, com um jeito de gerir novo, com um jeito de administrar diferente e mudar tudo que está no Corinthians, desde o alto escalão, a diretor, a marketing, a advogado do Corinthians, que é o Herói, não sei se é o Herói que está ainda na parte de direito, tem que mudar tudo, o Corinthians tem que recomeçar do zero para se tornar grande, porque o Corinthians é gigante, mas temos que ter um plantel digno de Corinthians para disputar todos os campeonatos que vier. Não canso de falar aqui que o Corinthians é uma máquina de arrecadação de dinheiro, arrecadou milhões e milhões de reais em 2022 e não tem um elenco sequer competitivo hoje para disputar as principais competições, sendo Gabigol ou não, sendo Talisca ou não, o Corinthians precisa contratar à altura do seu clube, porque o Corinthians rende financeiramente bom dinheiro para contratar bons jogadores. Falta administrar o clube bem, com seriedade, honestidade e injetar todo o dinheiro que entra no clube, não em mãos alheias, não estou falando aqui que rouba, mas algo muito estranho, tá? Porque o Corinthians não consegue formar um plantel bom, não consegue pagar suas contas em dia, sendo que é um clube que arrecada muito dinheiro. Então esperamos aí, eu pelo menos, espero que o Augusto Melo seja presidente do Corinthians, para a gente começar um 2024 totalmente forte, um 2024 digno de Corinthians, disputando com os grandes, disputando grandes títulos. Obviamente que vamos torcer também para vir um técnico de ponta, já que o Vanderlei Luxemburgo está descartado para 2024, independente se ele for campeão ou não, o
Corinthians deve contratar um técnico de ponta. Já que o mercenário do Tite está em negociações avançadas com o Flamengo, o Corinthians deve partir para outro treinador, o Mano Menezes. Não sei se ele será contratado pela seleção do Paraguai, que está avançado também. Mas até o próprio Sampaoli, que está no Flamengo, é melhor que o Vanderlei Luxemburgo, já que o Brasil está escasso de treinadores. Compensa o Timão aí buscar treinadores fora, treinadores portugueses. A safra portuguesa vem se destacando bem. Apesar do Vitor Pereira ter sido um grande traíra, foi um bom treinador para o Corinthians. Fizemos uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo, com um time totalmente medíocre e quase fomos campeões se o Fagner não errasse aquele pênalti. Então a safra portuguesa é uma safra boa que exige dos jogadores, principalmente na preparação física. Então o Corinthians deve buscar aí também um treinador digno da sua altura para a gente entrar em 2024 completamente forte, completamente competitivo. Óbvio que vamos torcer também para o título da Sul-Americana, independente se o Luxemburgo vai ficar ou não. O Corinthians é muito forte, apesar de não estar com um time organizado em campo taticamente, a camisa do Corinthians fala por si só. Vamos fazer o primeiro jogo na Neoquímica Arena e podemos já sair com o resultado daqui. Espero que o Corinthians possa fazer de 2 a 3 gols aí para jogar lá no Castelão tranquilamente e a gente poder fazer uma final do Sul-Americana e quem sabe se classificar aí para Libertadores. Fiel, o vídeo de hoje foi muito rápido, quero pedir desculpa para vocês porque não postei 11h30, não deu tempo, hoje foi muito corrido, mas já está indo pro ar esse vídeo. Obrigado novamente pela sua presença e vai Corinthians!